Irmão, a gente vai se reinventando, né? Eu estava aqui cantando um hino e pensando. Quando tem a Irmandade no culto, quando é culto presencial, a gente está cantando hino aqui, sabe qual estrofe cantou. Às vezes você canta primeiro e esquece. E torna a cantar ela de novo. Aí, quando a Irmandade começa a cantar, você lembra. Graças a Deus que o irmão Bruno canta os hinos ali onde ele está. Eu dou uma olhadinha aqui assim, o que ele está cantando e pego o rumo. Só Deus vai ter misericórdia mesmo. Muito bem, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Glória a Deus. No capítulo 17, no versículo 11 a seguir. Lucas, capítulo 17, no versículo 11, onde fala aqui a cura de 10 leprosos. Agora que eu lembrei que você falou tudo isso. Santo Deus. A oração demorou para arrebentar, né? Esses dias estava um culto online e depois eu fui ver os comentários que a gente vê a reprise do chat ao vivo, né? E tô aqui orando, aí aparece uma irmãzinha, da onde? De qual igreja? Não é possível que você acertou, de lá mesmo. Aí falou assim, nossa, não vai ter culto, não? Só fica orando, mas pensa num povo cardido, só reclama. Aí alguém respondeu lá, não, irmão, isso se chama oração, com o tempo você vai aprender como é que é assim mesmo. Vamos ler, irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 17, no versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem o sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló, qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo disseram-lhe, onde, Senhor? E ele lhes disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Só até aqui Deus nos dá, irmãos. Amém. Glória a Deus nas alturas. Irmãos, nós vamos vendo ao longo dessa missão do Senhor, aqui terrena, né, materialmente falando, que durou muito pouco, durou aproximadamente 3 anos, que a gratidão, a fé, a condescendência, a bondade
vinham daqueles que estavam à parte, longe do povo hebreu, do povo judeu. É mais ou menos, eu sendo um servo de Deus, não perdoo o Bruno de jeito nenhum, mas um homem que está lá na prisão ou que fez alguma coisa muito ruim, tem um coração perdoador. Tudo indicava que eu, por estar na presença de Deus, deveria ter um coração bom. A palavra mesmo fala que em alguns momentos a treva tem mais luz que a própria luz. Isso acontece muito, irmãos. E os irmãos veem aqui, quem que curou o homem que tinha levado uma surra na beira do caminho? O bom samaritano. Qual foi o leproso que voltou para agradecer? Samaritano. A mulher que tinha filha endemoniada. E assim tantos outros que não tinham acesso direto a Jesus por essa questão cultural, de povo, de etnia, mas quando recebiam algum bem, recebiam alguma graça, eram gratos. A mulher que tinha um fluxo de sangue, a pecadora que ungiu os pés de Jesus, Zaqueu, o publicano, que era cobrador de impostos. Às vezes, irmãos, falta luz em nós, falta gratidão em nós, que somos povo de Deus. Isso causa estranheza e nos causará sempre. A luz serve para iluminar. Ela não tem outra serventia. E quanto maior as trevas, melhor fica a luz, porque ela então consegue brilhar, consegue aparecer. E o Senhor já diz na sua palavra para todos nós, busque fazer com que a luz de Jesus resplandeça na tua vida e no teu coração. Busque que a luz de Jesus Cristo faça de você como uma guia, faça de você como um porto seguro, um norte a se seguir, dando exemplo da graça de Deus. A pessoa que tem segurança do Deus a quem serve, a pessoa que tem segurança da fé com a qual professa, faz como fazia Paulo, o apóstolo. Paulo era um homem como nós, irmãos, como nós. A diferença que havia nele é que ele cria inteiramente. E ele dizia, sedes meu imitador, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vocês devem me imitar porque eu estou imitando a Ele. Eu tenho convicção de dizer que eu estou imitando a Ele. E o Senhor pergunta a todos nós, a quem estamos imitando, irmãos? A quem estamos tomando por exemplo? Veja, irmãos, às vezes acontece alguma coisa na minha vida, eu faço alguma coisa errada, quebro alguma coisa e o Bruno vem me repreender. Poxa, você quebrou isso aí. Aí eu digo, mas o Amir também quebrou. E daí? Estou falando com você. Sem perceber, irmãos, o inimigo vai lançando setas ruins na nossa vida, na nossa mente, e vai nos fazendo nos distanciar de Deus, e vai fazendo a nossa luz ir se apagando, o brilho dela ir diminuindo. E nós tomamos como exemplo o pecado, nós tomamos como exemplo o errado, o que não é bom, o que não é razoável, o que não é agradável a Deus. Entende, irmão? Nós nunca pegamos um exemplo bom para justificar uma falta nossa, porque se é falta é ruim, e o exemplo bom não coaduna com o que é errado, com o que é ruim, com o que vem de transgressão. Então, já nessa palavra, o Senhor quer lembrar a todos nós de gratidão, lembrar a todos nós do benefício, da misericórdia de Deus, que foi derramada sobre as nossas vidas. Jesus morreu de braços abertos no madeiro da cruz. Uma mão pegada em Deus, outra mão pegada na humanidade. A palavra diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades e transgressões. E ele então conseguiu unir essas duas partes, a humanidade e Deus, porque nós não tínhamos comunhão com Deus. A nossa comunhão era através do sacerdócio. E veio Jesus fazer essa união. Glória a Deus nas alturas, de braço aberto. Bendito seja Deus. Glória, glória ao nome do Senhor. Para dar a todos nós salvação e vida eterna, irmãos. Salvação e vida eterna. Glória a Deus. Então pega na palavra de Deus, lembra-te de todos os bens que
que o Senhor te tem feito. Lembra de todas as misericórdias que você tem alcançado ao longo da sua vida, das coisas que você tem buscado, e às vezes você nem toma ciência de que foi um grande favor de Deus, de que foi a mão de Deus que operou a teu favor, de que foi o Senhor que abriu esse caminho. Bendito seja Deus, glória ao nome do Senhor. Quem voltou para agradecer foi o samaritano, aquele que era o mais improvável, mas entram pessoas na nossa igreja, esse aí é cooperador, esse aí virou pastor, essa aí é levita, esse aí é músico. Cuidado, irmão, poderão haver muitos samaritanos entre nós que têm mais fé do que nós, que nos julgamos ser povo de Deus. Tu és do povo de Deus? Então haja como se fosse um cidadão do céu, com misericórdia, com amor, com paz. E eles viram esse exemplo, irmãos, e todos ficaram maravilhados. E o próprio Senhor disse a ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Irmão, não é igreja, não é o ministério, não é o pastor, não é ancião, é a tua fé, é o teu relacionamento com Deus. Talvez aos meus olhos você esteja errado, ou aos teus olhos eu esteja errado. Quantas críticas nós recebemos aqui agora, nesse momento, deve estar vendo aí algum orelhudo falando alguma coisa, normal, sempre com exceção de mim, que sou um dos orelhudos. Mas o que importa é o que está no nosso coração. Tem um ditado que diz: a consciência vale por 1000 testemunhas. A certeza de estar fazendo a coisa certa vale por 1000 acusações contrárias. Está errado, está errado, está errado. Mas eu sinto-me certo. Tem uma diferença de teimosia para fé. Eu sinto-me confirmado por Deus. Eu tenho certeza que Deus está comigo. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu não me esqueço, nunca me esquecerei. Isso tem 30 anos, vai fazer 31. Eu estava com a minha avó. Ela tinha conta no Banco Itaú, em Caraguatatuba, do lado da Pernambucana, em frente à Praça Dr. Cândido Mota, em frente à fonte da cidade. Faz 31 anos vai fazer isso agora. E eu estava com a minha avó. Ela foi no banco, depois ia passar, chamava Casa Pernambucana, para comprar tecido, quando o Pernambucana vendia tecido, faz uns dias já, para fazer um feitio, mandar fazer um vestido, que era época de Santa Ceia, ela gostava de bonitinha para Santa Ceia. E ela estava falando das coisas de Deus para uma pessoa na fila do banco. E aquela pessoa, minha avó era uma mulher, irmãos, que ela mal sabia escrever o nome. O nominho dela ela conseguia escrever com muita dificuldade, mas era muito, muito simples. Criou 5 filhos sozinha, muito, muito lutadora. E a pessoa pergunta para ela: a senhora tem a esperança da salvação? A minha avó é pernambucana, de Bom Conselho, uma Grécia de Pernambuco, divisa com a Alagoas, minha avó de Bom Conselho, meu avô de Palmeira dos Índios. Palmeira dos Índios, Alagoas, Bom Conselho, Pernambuco. Oxe, ela respondeu: oxe, esperança? Eu tenho a certeza da minha salvação. Com uma convicção, irmão, glória a Deus. Eu tinha 6 anos de idade e nunca mais essas palavras saíram da minha boca. Quantas vezes eu duvidei da minha salvação? Quantas vezes eu perdi a esperança, porque nós somos falhos, somos homens, e aquelas palavras soavam nos meus ouvidos: eu tenho certeza da minha salvação. Irmão, irmã, diga a você mesmo aí onde você está: bendito seja Deus, aleluia, aleluia, eu tenho certeza da minha salvação. Mas viva, irmão, com essa certeza, amado irmão, viva com essa certeza, minha irmã, da salvação da tua alma. Mas para que você alcance isso, você tem que ser grato a Deus, em todo tempo, grato ao Senhor, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Nessa, irmãos, estando em sentinela, o que a palavra fala para nós? Estarmos em constante observância, vigilantes, vigiai, pois não sabei o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. E mais adiante ele dizia sobre a vinda súbita do reino de Deus. Eles, irmãos, ligam, e muitos de nós também faz essa confusão. Ligamos o reino de Deus com a volta de Cristo. O reino de Deus começa com a volta de Jesus. Irmão, o reino de Deus já está aqui.
Já está entre nós, já está sendo pregado, já está sendo anunciado, já está sendo propagado a toda criatura. Quantas cartas lá Paulo escreveu, João escreveu lá o Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O reino de Deus já está entre vós. A vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus, sim, essa será súbita. Se você estiver no telhado e tiver alguma coisa para pegar no chão, não precisa nem descer, não vai dar tempo. Um piscar de olhos, o Senhor já veio. Assim como é a morte. Para muitos, para minha avó, o Senhor já veio. Para a mãe da irmã Mira, a irmã Lúcia, o Senhor já veio. Para o meu filho Pedro, o Senhor já veio. Para pessoas que o Bruno conheceu, o Senhor já veio também. Da nossa família, os nossos antepassados, o Senhor já veio. Para os heróis na fé, os apóstolos, os discípulos, os seguidores, o Senhor também já veio. Agora resta a ressurreição, irmão, para morar com Cristo no céu, em nuvens de glória. Irmão, eu sei que é inconcebível. Nós falamos de salvação, mas nós não vivemos como se estivéssemos nos preparando para essa viagem. Mas o Senhor está mandando a sua palavra essa noite para dizer à sua igreja: por mais bonito que seja o teu carro, por maior que seja o teu salário, por maior que sejam os teus bens, a tua inteligência, a tua sabedoria, nada disso serve para o céu. O Senhor quer a nossa alma pura, incontaminada, cheia da sua glória. Esconde a palavra essa noite dentro do teu coração como um tesouro e peça a Deus que encha a tua vida da sua graça. Glória ao nome do Senhor. Que nos preparemos, irmão, para o soar da trombeta. Para alguns, verdade será motivo de grande desespero, porque achar-se-ão em pecado, achar-se-ão, irmãos, enfim, no lamaçal do pecado e de tudo aquilo que ele traz. Mas ao fiel, ao ouvir o som da trombeta, já não se preocupará mais com dívida, já não se preocupará onde estão os filhos, já não se preocupará com mais nada. Só dará tempo de levantar as mãos e dizer: ora vem sem demora, Senhor Jesus. Vem sem demora. Vivamos, irmão, esperando isso, sabendo que essa poderá ser a última palavra que eu estou pregando na minha vida, ou que você está ouvindo, saber que dormiremos hoje, talvez não acordaremos amanhã, isso individualmente, ou o Senhor virá buscar a sua igreja. No cemitério entra jovem, entra velho, entra muito velho, entra mulher, entra homem, entra rico, entra pobre. Por mais dinheiro que a pessoa tenha, e por mais amado, por maior artista que seja, imaginemos um artista aí muito famoso, e todos os fãs querem vê-lo, querem prestar a última homenagem, querem estar perto daquele corpo, mas dali a algumas horas não vai ficar um, irmão. Não vai ficar um perto. Ninguém aguenta, ninguém suporta, porque a essência daquela pessoa já se foi, e aquele ali é uma carcaça que apodrecerá. Onde tem o corpo, ali estarão as águias, dizendo aqui o que o Senhor dizia: tudo vai se acabar, irmão. Tudo vai acabar. Por maior que seja o templo, por mais forte que seja o homem, mais hora ou menos hora, ele vai tombar. Mais hora ou menos hora, ele virá a ruir. Lá em Eclesiastes fala do copo de ouro, que é o coração, das janelas da rua, que são os olhos, das cadeias de prata, que são as veias, dos guardas fortes, que são as pernas, dos moedores, que são os dentes. Vai acabando os moedores, você já não consegue moer mais, não é? Tudo vai passar, e nós vivemos dissolutamente. A obra de Deus, o reino de Deus já está entre nós, e não tem sido pregado. Eu sou um dos que tem negligenciado de pregar o reino de Deus. O evangelho tem o propósito da salvação. Tu estás te preparando para isso? Você está se preparando para a salvação? Ou é revelação atrás de revelação, bem atrás de bem, dinheiro atrás de dinheiro? Por que ninguém te revela nas madrugadas a salvação? Por que ninguém fala: passa seu nome, sua data de nascimento, que eu vou revelar para você aqui o céu? Não, dinheiro, casa, amores, casamento, paixões terrenas. Hoje a palavra vem para falar de salvação, gratidão e vida eterna. Bendito seja Deus, que a igreja de Deus se revista de um desejo ardente pela salvação, irmão.
Que nós nos lembremos que este corpo, que este tabernáculo de carne frágil, irmão, se decomporá, se acabará, irmãos, virá a ruir. Glória ao nome do Senhor. Ao que nos consta, Jesus não subiu ao céu em carne, em espírito. Aquele corpo terreno ficou desprendido aqui na terra e foi consumido. Mas, irmão, ou o Senhor o guardou em algum lugar, como fez com Moisés, que ninguém o achou. Como Elias, que ninguém o achou. Mas o Espírito não, irmão, irmã, esse vive para a eternidade, e o Senhor quer dar um destino ao nosso espírito, à nossa alma, dar a nós a salvação da vida eterna. Lembra-te, qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Esse desligamento, irmãos, deixaremos essa vida aqui e seremos ascendidos, subidos ao reino da glória de Deus. A Irmandade tem um monte de problema, você tem um monte de aflição, e o Senhor te diz, a minha graça te basta, a minha graça te é suficiente. A minha graça é o que há de melhor e mais precioso na tua vida. Se você aceitar essa palavra, se você aceitar esse amor de Deus para a tua alma, nada te tirará da presença de Deus. Nada te tirará da graça de Deus por Jesus Cristo. E o Senhor te diz, lembra-te de ser grato, lembra-te de ser agradecido, lembra-te de ser luz na presença de Deus. E o Senhor hoje passa na tua casa com salvação, passa na tua família com amor e misericórdia, e as coisas que estão difíceis para você, o Senhor fará fácil pela palavra. Mas creia, entrega-te, confia e busca a salvação, a sua maneira, de acordo às suas possibilidades. Esforça-te e o Senhor ajudar-te-á. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em oração. Amém. Santo Deus, glória a Deus. Amado Deus, Pai que está no céu. Oramos em nome de Jesus, para te agradecer por esse culto que tu nos tem dado, pela tua boa presença junto de nós, que nos tem ajudado, guiado e dirigido todas as coisas. Faz de nós, Senhor, vasos de honra na tua presença, faze-nos lembrar da salvação, faze-nos pensar na vida eterna. E não viver aqui, ó Deus, como se ficássemos, como se fôssemos ficar para sempre, pois tudo aqui terminará, mas a palavra diz que a tua misericórdia dura para sempre. Dá-nos mais um hino, uma noite de descanso, amanhã um dia cheio na tua obra, fortalece-nos para em tudo fazermos a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Todos de pé, meus irmãos, por favor. Vamos cantar o hino 2, 3, 4.